A escola é o espaço onde a criança vai aprender a se relacionar com o resto do mundo. Pensando nisso, Daniel e Mirelle fizeram uma pesquisa na cidade para escolher a melhor opção para os seus filhos. Ele é médico e ela professora de odontologia na UFSC e, por conta da rotina de trabalho, precisaram colocar as crianças na escola bem cedo, por volta dos 6 meses de vida. Como a gente não pode dispor de um período inteiro, ou até mesmo um dos dois ficar sem trabalhar para cuidar das crianças elas crescerem, a gente ia precisar de alguma ajuda, seja de babá ou de escola. E aí a gente preferiu uma escola onde ela pudesse crescer junto com outras crianças, com mais atividades pedagógicas e brincadeiras, com mais recursos e socialização. São muitas dúvidas na hora de definir uma escola, né? Então a gente achou que era difícil definir para a vida escolar como um todo. Então a gente fez uma seleção pensando na educação infantil, no que seria mais adequado, que a escola teria uma infraestrutura e um processo de trabalho e pessoas preparadas para lidar com crianças pequenas. Né? E aí, nesse contexto de procurar uma escola para crianças pequenas, uma coisa que pesava muito era a afetividade das pessoas. Daniel e Mirelle prestaram atenção no tratamento que os professores davam para as crianças, como os professores se comportavam e fizeram perguntas. Como os professores iriam reagir caso a criança mordesse, batesse no outro, desrespeitasse. Isso também nos ajudou, pelo tipo de resposta que os professores nos davam, a ter uma ideia de como a escola trabalhava esses valores. Outro ponto essencial para a escolha foram as indicações e orientações de amigos. Vários amigos, alguns que já tinham filhos, conversamos com uma pedagoga que nos deu algumas opiniões a respeito de escolas na cidade. Então isso já era um filtro inicial e a visita às escolas era mais no sentido, enfim, de vivenciar um pouco a situação, de entrar na escola, de conhecer o espaço físico, de conversar com a coordenadora. Muito de sentir o acolhimento da escola também na recepção dos pais, porque aí pensamos que o acolhimento dado aos pais de alguma maneira vai se refletir também no acolhimento que as crianças recebem, né? A decisão final levou em conta também a localização perto de casa e do trabalho e o turno integral. A escolha é difícil e precisa levar em conta uma série de fatores. Com tantas opções e dúvidas, o ideal é traçar algumas estratégias. Conversar, né, ver a questão dos professores, a formação, a proposta pedagógica, se é isso que os pais querem, a questão de valores também, às vezes religiosos, se a escola tem, se para você é importante uma escola que trabalhe isso também, né, na família. Sempre informações de pessoas que já estudaram ali. Muitas vezes as famílias também fazem como se fosse uma herança escolar, né? Colocam os filhos nas escolas que estudaram e que tiveram uma boa experiência, mas que nem sempre vai garantir também uma boa experiência do filho, porque cada experiência ela é pessoal. Quando tem amigos já, seja do prédio, seja familiares, né, conhecidos, é um vínculo a mais que a criança já tem e realmente aumenta a segurança. Nessa primeira faixa etária, que é do 0 aos 6 anos, principalmente, né, a escola infantil, que tenha muita atividade lúdica. Então, assim, que tenha brinquedos nas salas, jogos, tapetes, né, esses tapetes de borracha, colorido, porque a criança ela é muito a questão de estimulação visual, que tenha uma estrutura que realmente dê liberdade para a criança explorar, para a criança brincar, que ela tenha esse acesso, né, assim, às instalações e com muita segurança também, mas que normalmente o ideal não é uma escola com uma estrutura muito grande, né? Assim, que seja uma escola que tenha esse aconchego, que dê essa ideia da continuidade de casa para a criança, até porque ela necessita muito dessa segurança física, dessa segurança emocional para poder aprender, para poder se adaptar bem. Bom, o ensino fundamental, aí claro, ainda é importante ter um espaço, né, um espaço de convívio social, porque a criança, né, mesmo o ensino fundamental, já ali pré-adolescente, adolescentes, eles precisam muito de contatos.
Então também, como é que são essas áreas em comum, né, na escola, se tem esses espaços, as salas de aulas de novo, tem que ver como que elas estão preparadas, a questão, o material pedagógico mesmo, o tipo de lousa, né, globo, se tem na sala, como é que são essas salas de aula, né? Questões culturais, essa expectativa dos pais, isso é importante ser respeitado sim e propiciar um ambiente que a criança não se sinta alvo de gozação, né, ou fique realmente muito diferente dos colegas, né, que não entendem aqueles hábitos ou até às vezes alguns comportamentos, mas então que tenha esse cuidado sim, isso é muito importante para evitar inclusive o bullying. Uma boa escola é aquela também que fica perto ou de casa ou do trabalho dos pais. Porque pela questão nossa de mobilidade, que está muito difícil, não adianta você querer morar num bairro, a escola ser um outro bairro, o teu trabalho outro bairro. Então, olha o tempo de locomoção, olha o estresse. Então, a criança e os pais já chegam nessa escola, né, assim, irritados, incomodados. Não é a melhor maneira, né, de se chegar. Né, assim, o clima tem que ser mais positivo nesse sentido. Além de olhar essas questões concretas, tem uma questão emocional que ela é importante. Me sentir bem, me sentir acolhida, né? Me sentir, sabe, segura nesse espaço e leva também o filho para poder ver também qual é a experiência dele. É essencial que os pais confiem e as crianças se sintam acolhidas afetivamente naquele espaço tão importante para o desenvolvimento. Para Daniel e Mirelle, depois de toda a busca que fizeram, essa sensação de segurança foi o que mais pesou na escolha. Eu já tinha uma sensação de familiaridade com a escola, eu já consegui me sentir, me vendo levando e buscando a criança naquele ambiente todo dia. Então tem, eu acho que essa questão de como a gente se sente ao entrar na escola, como nos acolhe. E o principal é isso, a afetividade, né? O que eu quero mais, acima de qualquer outra coisa, que uma professora que vai cuidar do meu bebê de 1 ano e meio. Que ela seja carinhosa, atenciosa com ele, que ela goste de criança pequena. Né? Tchau. Tchau, professora. Tchau.